Durante mais de um quarto de século, o censo dos Estados Unidos registrou os árabes na mesma categoria que os europeus. White. A maioria dos americanos considerava isso um absurdo. A regra só foi atemenada em 2024, mas os geneticistas concordavam com ela, e aqui está o motivo. Há 42 mil anos, em algum lugar do território da atual Síria e da Turquia, uma família se dividiu em duas. Um ramo seguiu para o noroeste, para a Europa. O outro ficou, e com o tempo, seus descendentes seriam chamados de árabes. 42 mil anos de separação. Línguas diferentes, religiões diferentes, milhares de quilómetros entre eles. E então cientistas do Catar coletaram sangue de 3 mil árabes, mediram mais de 1.300 proteínas, aquelas mesmas moléculas pelas quais os médicos avaliam a saúde, e descobriram que 89% dos genes que controlam essas proteínas funcionam exatamente do mesmo modo que nos alemães. 89%. Em povos que se consideram completamente estranhos entre si. Como isso é possível? Em que momento, exatamente, árabes e europeus foram uma só família? E por que se esqueceram disso? Quais vestígios genéticos ainda hoje ligam a Península Arábica ao sul da Europa? Vestígios mais antigos que as pirâmides, mais antigos que a escrita, mais antigos que a própria palavra árabe. E acima de tudo, por que essa ligação esquecida já influencia hoje a maneira como os cientistas leem o seu sangue? Quando pensamos em árabes e europeus, imaginamos dois mundos separados. O mar Mediterrâneo como uma parede. O Islã de um lado, o cristianismo do outro. O deserto contra a floresta. Dois polos entre os quais existe um abismo. Essa imagem se arraigou tanto que as discussões sobre a origem racial dos árabes acontecem como se a resposta fosse óbvia. Eles são diferentes. A questão é só o quanto. A própria formulação da pergunta pressupõe que os árabes são uma categoria genética separada, claramente demarcada dos europeus. Mas a genética dos últimos 10 anos vem destruindo sistematicamente essa imagem. E ela começa com um fato simples. Os árabes não formam um bloco genético único. Em 2021, o projeto genómico do Catar leu o DNA de mais de 6 mil catarianos e obnarúgil, dentro de um único povo, árabe, 5 grupos genéticos completamente diferentes. Árabes autóctones da Arábia, descendentes da população mais antiga da península. Povos que adotaram a língua e a cultura árabes, mas geneticamente remontam a outras origens. Pessoas cujo DNA aponta para raízes iranianas e caucasianas. Grupos com raízes sul-asiáticas e africanas. 5 mundos genéticos, sob uma única palavra: árabe. Quando os pesquisadores compararam o DNA desses grupos com o DNA de pessoas de todo o mundo, os árabes autóctones da Arábia não ficaram isolados. No mapa genético, eles apareceram próximos dos europeus do sul, italianos, gregos, povos dos Balcãs. Entre eles não há uma parede, mas uma transição suave da Arábia, passando pelo Oriente Médio e pela Turquia, até a Europa mediterrânea. E em alguns pontos, essa transição quase desaparece por completo. Os árabes cristãos do Líbano e da Síria carregam até 90% de DNA local do Oriente Médio e, geneticamente, estão mais próximos dos gregos cipriotas do que dos beduínos da Arábia. De onde vem essa transição suave? Para responder, é preciso voltar dezenas de milhares de anos, ao momento em que árabes e europeus ainda não existiam. Há cerca de 90 mil anos, um grupo de pessoas saiu da África. Todos os povos não africanos do planeta descendem desse pequeno grupo. O projeto genômico do Catar confirmou. Todos os grupos árabes remontam aos mesmos migrantes africanos que deram origem aos europeus. Até esse ponto, a história é comum. Mas depois os caminhos começaram a se separar, lentamente, milênio após milênio. A análise genética de centenas de genomas catarianos,
permitiu calcular exatamente quando isso aconteceu. Os ancestrais dos árabes autóctones da Arábia e dos europeus se separaram há cerca de 42 mil anos. Os árabes se separaram dos sul-asiáticos mais tarde, há cerca de 32 mil anos. E dentro da própria Arábia, a ramificação continuou ainda depois. Diferentes grupos árabes se distanciaram entre si há 20 e 12 mil anos. O que está por trás desses números? 42 mil anos pertencem ao Paleolítico. Ainda não havia agricultura, cidades ou escrita. As pessoas viviam no território da atual Síria, Turquia e norte do Iraque. Caçavam e coletavam. Imagine isto. Um pequeno grupo está à beira de um rio, em algum lugar do norte da Síria. Alguns deles, algumas gerações depois, estarão nos Balcãs. Outros estarão na Península Arábica. Eles ainda não sabem que nunca mais se encontrarão. Que seus descendentes falarão línguas diferentes, construirão civilizações diferentes e esquecerão que um dia foram uma só família. Uma glaciação avança do norte, comprimindo as terras habitáveis. Uns seguem para o oeste, para a Europa. Outros permanecem, e mais tarde, quando a Arábia se torna mais seca, deslocam-se para a península. Dois fluxos de uma mesma origem. Mas 42 mil anos é um intervalo imenso. Suficiente para que as línguas se tornem diferentes, para que a aparência mude, para que o parentesco se dilua até ficar irreconhecível. Em teoria, depois de tanto tempo, dois descendentes da mesma família deveriam ter se tornado geneticamente alheios. Então por que os dados atuais mostram o contrário? Porque a separação não foi definitiva. Entre os dois ramos permaneceu uma ponte, o Oriente Médio, território por onde passaram ambos os caminhos. Há cerca de 10 mil anos, ocorreu no Oriente Médio um evento que mudou o mapa genético de todo o continente. As pessoas começaram a cultivar grãos e a domesticar animais. A Revolução Neolítica, a passagem da caça e coleta para a agricultura. Esses primeiros agricultores carregavam um perfil genético específico, uma mistura de antigos caçadores-coletores do Oriente Médio e da população da Turquia. E foram eles que se tornaram a ponte que ligou para sempre os futuros árabes e os futuros europeus. Uma onda de agricultores seguiu para o oeste, pela Turquia até os Balcãs, a Grécia, a Itália e mais adiante pelo interior da Europa. Eles levaram consigo a agricultura, a cerâmica e seus genes. Em alguns milhares de anos, substituíram ou absorveram a maioria dos caçadores-coletores locais, e seu DNA se tornou a base dos povos do sul da Europa. Aqui é preciso explicar um conceito. Haplogrupo é uma marca genética de linhagem, uma espécie de sobrenome no DNA. Os masculinos são transmitidos do pai para o filho, pela cromossomo Y. Os femininos, da mãe para o filho, por meio de um DNA materno específico. Cada haplogrupo tem um código alfanumérico, e por esses códigos, os geneticistas rastreiam de onde vieram os ancestrais. Pois bem, os haplogrupos masculinos J2 e G2A, que os europeus modernos muitas vezes consideram seus, na verdade vieram do Oriente Médio. Um grande estudo de DNA antigo, o Southern Ark, confirmou. Os primeiros agricultores dos Balcãs e da Grécia carregavam justamente esses haplogrupos, e eles são originários da Turquia e do Irã. Os europeus do Sul preservam até hoje uma parcela forte de DNA herdada daqueles mesmos agricultores do Oriente Médio. Outra parte dos descendentes desses mesmos agricultores permaneceu no lugar. O projeto genômico do Catar mostrou que os árabes autóctones da Arábia são geneticamente mais próximos dos antigos caçadores-coletores e dos primeiros agricultores do Oriente Médio. Isso significa que os árabes da Arábia e os agricultores do Oriente Médio descendem de uma mesma população antiga, que habitava a região da Síria à Arábia, antes mesmo do início da agricultura. Os agricultores que foram para a Europa levaram consigo parte dessa herança.
Os ancestrais dos árabes conservaram outra. Um sul-europeu e um árabe autóctone carregam em si o DNA do mesmo povo antigo. Por caminhos diferentes, através de milênios diferentes, mas a partir da mesma origem. No entanto, se a história tivesse parado no Neolítico, a semelhança genética teria se diluído com o tempo. Mas a história não parou. Árabes e europeus se encontraram de novo, e mais de uma vez. Depois do Neolítico, o Mediterrâneo se transformou em um corredor de trocas, comerciais, culturais e genéticas. Os fenícios fundaram Cartago. Colônias gregas se estenderam da Turquia até Marsella. O Império Romano incorporou o Oriente Médio e o norte da África. E então, no século VII, vieram as conquistas árabes, e o fluxo genético se moveu na direção oposta. A análise genética revelou traços de mistura entre árabes do Catar e europeus do Sul, em especial toscanos. Os autores do estudo associam isso à expansão árabe islâmica e ao comércio mediterrâneo dos últimos 1500 anos. Mas o fluxo ia nos dois sentidos. No Kuwait, um estudo do DNA de 583 pessoas revelou um grupo com raízes caucasianas e europeias. Quando os cientistas decompuseram o DNA deles, em um dos grupos cerca de 54% estavam ligados ao norte e ao leste da Europa. Mais da metade de origem europeia, em população do Golfo Pérsico. A datação da mistura aponta para cerca de 500 anos atrás. O estudo de DNA antigo Southern Ark confirmou essa troca. Em esqueletos do Mediterrâneo Oriental e do antigo Iraque, com cerca de 3.000 anos, foi identificada a haplogrupo J1, a principal linhagem masculina da Arábia atual. E, nos antigos agricultores dos Balcãs, J2 e G2A, de origem do Oriente Médio. Cada época, Alexandre o Grande, Roma, as conquistas árabes, acrescentou uma nova camada de troca genética. Mas as linhas masculinas são apenas metade da história. Os haplogrupos não são transmitidos só pela linha paterna. Há também os maternos, por meio de um DNA específico que vai da mãe ao filho. Entre os árabes do Catar, predominam linhas maternas típicas da Turquia e do sul da Europa. Foi um influxo secular de mulheres da Europa para o meio árabe, enquanto as linhas masculinas permaneciam árabes. Os homens preservavam as raízes da Arábia. As mulheres traziam genes europeus. Um haplogrupo personifica essa história melhor do que os outros. T-M70. Uma linhagem raramente mencionada em vídeos populares sobre DNA. Seu ancestral comum viveu há cerca de 45.000 anos. Ela não vira manchete porque não se associa a nenhum povo específico, e justamente por isso é tão importante. TM70 pertence a todos ao mesmo tempo. Ela aparece com mais frequência em Djibouti. É carregada por 56% dos homens. Em Sassum, na Armênia, 20%. Na cidade tunisiana de Veslétia, 17%. E agora na Europa. Portugal, 11%. Sicília, 5,5%. Córcega, 4%. Uma única linhagem masculina do Mar Vermelho ao Atlântico. Todos os seus portadores entre os árabes tunisianos remontam a um ancestral comum que viveu há cerca de 9.200 anos. Neolítico. A mesma era dos agricultores. E é aqui que surge o contraste mais inesperado. Duas cidades tunisianas, Kairouan e Veslétia, ficam a apenas 50 quilômetros uma da outra. Ambas são consideradas árabes, mas geneticamente pertencem a mundos diferentes. Em Kairouan, quase 84% das linhas masculinas são berberes, autóctones do norte da África. A contribuição do Oriente Médio é de apenas 14%. Já em Veslétia, a imagem é invertida. 72% das linhas masculinas têm origem no Oriente Médio, e o principal haplogrupo árabe, J1, chega a 52%.
Os árabes de Cairuã são, geneticamente, berberes que passaram a falar árabe. Os árabes de Veslétia carregam um traço genético real da Arábia. Ao mesmo tempo, em ambas as cidades, aparecem linhas masculinas tipicamente europeias, haplogrupos R1b, R1a e I. São poucas, 3 a 4%, mas estão lá, e por trás delas existem vestígios de fenícios, romanos, vândalos, normandos, espanhóis e italianos que passaram pelo norte da África ao longo dos últimos 3.000 anos. A troca genética entre o mundo árabe e a Europa nunca cessou. Mas, se tudo isso é apenas história, porcentagens acadêmicas, por que uma pessoa comum deveria se importar? Por isto, em 2023, uma equipe do Catar realizou um experimento em larga escala. Coletaram sangue de quase 3.000 árabes, mediram os níveis de 1.301 proteínas, aquelas moléculas pelas quais os médicos avaliam o funcionamento do organismo, e fizeram uma pergunta simples: quais trechos do DNA controlam a quantidade de cada proteína? Depois compararam seus resultados com dados de 2 grandes estudos europeus, um alemão e um britânico. O resultado: das conexões genéticas gene-proteína encontradas nos alemães, 89% eram exatamente as mesmas nos árabes. Em 82% dos casos, o mesmo efeito vinha da mesma mutação, no mesmo ponto do DNA. Continentes diferentes, bioquímica igual. Com base nesses dados, os cientistas constroem calculadoras genéticas, ferramentas que, a partir do DNA de uma pessoa, predizem os níveis de proteínas específicas em seu sangue. Quase todas essas calculadoras são baseadas em dados europeus, e quando aplicadas a outros povos, perdem precisão. Mas para os árabes, as calculadoras criadas com base no projeto genético islandês Decode mantêm cerca de 80% de eficácia. A perda é de apenas 20%. Para povos separados por milhares de quilômetros e, aparentemente, por histórias completamente distintas. Agora você entende por que 42.000 anos de separação não apagaram o parentesco. Ancestrais em comum, a ponte neolítica dos agricultores, milênios de troca mediterrânea, haplogrupos compartilhados. Tudo isso preservou entre árabes e europeus uma proximidade genética que hoje é medida pela precisão com que ferramentas genéticas criadas para uns funcionam para outros. A ligação que ambos os lados esqueceram ficou gravada mais fundo do que qualquer memória cultural. Há 42.000 anos, uma família se espalhou em direções diferentes. Uns se tornaram europeus, outros árabes. Construíram civilizações diferentes, falaram línguas diferentes, rezaram a deuses diferentes. O mar Mediterrâneo separou, e foi ele mesmo que, repetidas vezes, os reuniu. Agricultores, fenícios, legionários, comerciantes, conquistadores. Cada encontro deixou uma marca genética. Cada marca tornou a separação um pouco menos definitiva. Hoje, quando um geneticista coleta sangue de um árabe do Catar e compara o resultado com o sangue de um alemão, ele não vê um abismo entre estranhos. Ele vê 89% de mecanismos genéticos comuns. Ele vê haplogrupos que viajaram do Oriente Médio aos Balcãs e de volta, por milênios, sem interrupção. Ele vê 2 parentes que se esqueceram um do outro, mas cujo sangue lembra. Lembra da categoria White no censo americano? Os funcionários que durante décadas colocaram os árabes na mesma categoria que os europeus talvez não soubessem nada de genética, mas acabaram mais perto da verdade do que imaginavam. Se você é árabe, no seu DNA vivem linhagens que construíram as primeiras aldeias do sul da Europa. Se você é europeu, nos seus genes existem marcas que surgiram no Oriente Médio muito antes de a própria ideia de Europa existir. E, quando os cientistas coletam o seu sangue e o leem com uma calculadora genética construída a partir de dados do outro lado do Mediterrâneo, essa calculadora funciona. Porque entre vocês não há uma parede.
Entre vocês há uma ponte de 42 mil anos, pela qual ainda corre um sangue comum.